glória ao Senhor. A nosso Pai do céu, de boca, lábios meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o grande Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, sê meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor o Trino Deus, eternamente ali, em canto abrasador, Trindade Santa a ti, louvor dos céus.
Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês nesta noite. É uma alegria estarmos aqui novamente para edificar as nossas vidas. Toda semana nos encontramos aqui às quarta-feiras para louvar ao Senhor e também meditar na sua palavra. Seja bem-vindo mais uma vez e prepare também neste momento sua Bíblia e também no final deste culto que você possa separar um tempo para estar orando. É importante que estejamos orando durante este tempo, todos os dias, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos da igreja também, pelas pessoas também que estão passando por necessidades, aflições, pelas nossas autoridades, enfim, tá? E falando de oração, eu queria, antes de trazer a mensagem aqui desta noite, agradecer, e o nosso agradecimento em primeiro lugar é a Deus, tá? Pois Ele nos permitiu viver hoje, né, a alegria de saber que a Helena já está entre nós. E principalmente com seus pais, né? Helena nasceu hoje e parabéns aí aos pais, ao Jefferson, a Gisele, também a sua filhinha Manu. Com certeza eles devem estar agora desfrutando, né, da Helena, e que assim seja. Nós também nos alegramos. Eu vi aí também muitos irmãos compartilhando, mandando parabéns, e realmente isso nos encheu de alegria por termos mais uma princesa, né, entre nós. Parabéns aos pais e todos os familiares. Vamos continuar orando também pela sua saúde, também pela mãe, para que em breve ela possa se recuperar e que Deus livre também vocês aí de toda enfermidade, tá, e qualquer outra coisa. Tá bom? Também queria agradecer aqui, irmãos, a todos os que oraram pela vida do Diego Abrão. Eu compartilhei aí nos grupos de oração que temos. Diego Abrão é uma criança que mora lá na Bolívia, tá, com seus pais, e ele teve um acidente, ele caiu e machucou na esquina da cama o seu olho, e ele quase perdeu a visão. Ele chegou na cidade, na capital, para uma possível cirurgia. Eles chegaram numa situação também já difícil por causa da quarentena, não tendo onde se hospedar. Eles estavam morando esses dias ali com o pai, no caminhão no qual ele trabalha. Então isso realmente também nos comoveu. Oramos aqui por eles. Eu conheço a mãe, a gente se criou um tempo juntos também com seus pais, quando a gente morava no sítio, né? Meu pai trabalhava numa fazenda, aí nós conhecemos, eles são amigos nossos. Nós oramos, e o que me surpreendeu neste tempo foi a fé desta criança, né? Ele recebeu os áudios, ele acompanhou alguns cultos, né, ouvindo, e ele ficou apaixonado, né? Ele diz assim, ele queria ouvir as mensagens em português, né? Ele tem 9 anos, mas realmente uma fé muito grande. E hoje eu recebi a notícia de que ele está melhor, que ele já pode enxergar melhor os seus, sim, consigo enxergar melhor vocês. Estou muito feliz por isso, né? E glória a Deus por isso, né? Entendemos que não vai precisar mais da cirurgia, então louvado seja o Senhor, bom? E também agradecer a todos, né, os irmãos que sempre estão orando pela saúde de cada um, os familiares, pessoas conhecidas, como também pessoas muitas vezes que não conhecemos. Continue orando por consolo. Muita gente perdeu seus familiares, perderam o emprego, então é um tempo de realmente nos sensibilizarmos uns com os outros. E algo importante, irmãos, que eu queria também pedir as suas orações agora, tá? É pela nossa igreja, em relação também aí às retomadas, né, das nossas atividades, tá? Nós participamos hoje de uma reunião, de uma transmissão junto com autoridades, a prefeitura, né, secretário, vereadora, como também as nossas autoridades, os nossos líderes denominacionais, né? E a recomendação sempre é que nós possamos dar prioridade à vida, né? O cuidado com o outro. Às vezes você pode dizer assim, mas já na minha rua abriram, né, comércio, bar, restaurante, não sei. Mas quando se trata da igreja, irmãos, né, o olhar é diferente, né? E lembremos também, semana passada, nós lemos aqui na carta de Pedro, né, do nosso exemplo também para com os de fora. Muitos observam, diz assim, as boas obras que nós praticamos, e através disso eles glorificam a Deus. Mas quando nós também vamos pelo caminho, muitas vezes da imprudência, né, da loucura, da insensatez, muitas vezes somos questionados, e às vezes as pessoas usam isso como um motivo para não ouvir
o Evangelho de Deus, tá bom? Então, oremos por isso, realmente é uma situação muito difícil, mas que Deus nos dê toda a sabedoria que precisamos para seguir o caminho correto, o caminho certo, tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus, né? Já passamos aqui 5 minutos, né, nesses agradecimentos, mas é importante, eu quero usar agora alguns minutos também para trazer a meditação da palavra de Deus. O nosso texto encontra-se na carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 18 e 19. O tema que nós estamos tratando aqui é a respeito da submissão em tempos de desrespeito, tá? Tem sido o tema que abordamos nestes dias, encontros de quarta-feira, e hoje nós vamos falar algo mais a respeito da submissão. Diz assim a palavra do Senhor: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Até aí a nossa leitura, tá? Nós falamos aqui, irmãos, da submissão a Deus por causa dos inconversos. Nós falamos também da submissão às autoridades por causa do Senhor. É o que Pedro diz. E hoje nós vamos falar também da submissão aos nossos amos ou chefes por causa da nossa consciência para com Deus. A submissão, ela traz honra à nossa vida. Nem sempre a submissão, ela vai trazer resultados positivos no nosso dia a dia ou no nosso relacionamento social. Nós vimos aqui de que muitas vezes nós vamos ser questionados, perseguidos pela nossa fé em Jesus Cristo e a nossa submissão para com Deus. E no caso que Pedro vai tratar agora, a insubordinação, que é o contrário da submissão, né? Muitas vezes ela vai trazer sofrimento às nossas vidas. Quando nós vimos a respeito da submissão a Deus por causa dos ímpios, nós vimos que isso traz como resultado, né, positivo, isso traz testemunho às pessoas. Elas observam as nossas obras e a nossa submissão a Deus e elas podem louvar a Deus no dia da visitação. Isto é, quando o Espírito Santo visitar os seus corações para que eles possam crer em Jesus Cristo. Nós vimos também que a submissão às autoridades instituídas, né, entre nós por causa do Senhor, isso traz ou deve trazer honra às nossas vidas. Talvez você não veja isso muitas vezes, mas lá no final da sua vida, né, lembre que o legado que nós deixamos não é quando estamos vivos, mas depois que nós partimos, nós teremos deixado também um bom legado de testemunho, né, e submissão. Mas aquilo traz honra, é o que diz o texto, que as autoridades, né, e Pedro diz, basicamente elas têm duas funções. A primeira é punir os que praticam o mal e a segunda é honrar os que praticam o bem. Embora isso muitas vezes não aconteça, você pratica o bem e não é honrado pelas autoridades, mas é a vontade de Deus, diz ali no versículo 15, que nós pratiquemos o bem e que nós possamos dar honra àqueles que ocupam cargos de autoridades, independentemente da pessoa que ela seja. Mas a honra é por causa do cargo. E quando nós falamos da submissão aos nossos chefes, é por causa da nossa consciência. E o que isso produz? Isso produz louvor. É louvável, diz Pedro, que muitas vezes, né, praticando o bem ou por causa da nossa submissão, nós tenhamos que sofrer. Mas muitas vezes também, por causa da insubordinação, a insubmissão, nós também vamos sofrer. E isso traz desonra. Perceba que o apóstolo Pedro está falando aqui, versículo 18, diz assim, escravos. Outras versões diz servos. Pois a palavra aqui no original dá a ideia daquele servo doméstico, alguém que trabalha numa casa. Hoje pode ser uma casa, ou pode ser uma empresa, um negócio, qualquer área comercial, mas que você esteja trabalhando sob a autoridade de mais alguém. Esse alguém às vezes pode ser o administrador,
pode ser o chefe da área, né? Pode ser o próprio patrão que contratou. E é necessário que nós vivamos em submissão. Essa palavra aqui dá a ideia de um escravo doméstico de menos categoria. Nos lembramos da vida de José, por exemplo, que ele foi foi escravo, mas se tornou, né, um funcionário de Potifar, de uma categoria mais elevada. Ele estava acima, né, dos outros servos, pois ele cuidava de tudo na casa de Potifar. Muitas vezes nós, como cristãos, teremos a oportunidade, né, de ocupar cargos importantes no nosso trabalho, no nosso emprego, em qualquer área, qualquer que seja. E nós devemos submissão porque sempre há acima de nós alguém de maior autoridade. E por causa da nossa consciência para com Deus, devemos estar sujeitos. Agora, olha interessante que diz: sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito. A palavra aí para senhores, né, no original é interessante que é a palavra déspotas. Olha que interessante, Pedro está dizendo que temos que ter submissão e isso requer obediência, mesmo aqueles senhores que são déspotas. Hoje essa palavra tem uma conotação negativa, dá a ideia de um homem tirano, né, de um ditador. Mas naquela época, déspota simplesmente significava aquele que é senhor de tudo. É a máxima autoridade, é aquele que, né, é o soberano naquela esfera. No caso, era a esfera doméstica, onde estavam os empregados ou os demais servos. E o senhor, o amo, né, e essa palavra déspota, ela é uma palavra composta, né, que se origina no demos, né, que dá a ideia de casa, domus, casa, e a ideia também de esposo. Né? Então a ideia era do homem da casa, o esposo, que era o senhor, o soberano na sua casa sobre tudo aquilo que havia, as coisas e as pessoas também. Depois, né, muitos anos depois, já no século XV, XVI mais ou menos, essa palavra foi usada, a partir do século V, na verdade, até o século XV, foi usada muitas vezes como um título aos imperadores, né, durante o Império Bizantino, onde eles eram conhecidos como déspotas, jamais no sentido de autoritários, né, que governavam, né, acima das leis. Em nossos dias, essa palavra ganhou uma conotação muito negativa. Mas perceba que Pedro, ele ainda faz a descrição, ele usa aí dois qualificativos, né? O versículo 18 diz assim: não só aqueles que são bons e amáveis. Então, havia aquele que era o déspota, né? Mas que poderia ser bom e amável. Né? O senhor de tudo, naquela esfera doméstica, ele poderia ser bom e amável, como é o caso que Paulo vai tratar também na recomendação aos amos, lá em Efésios, dizendo de que eles deveriam tratar também os servos, e aí ele usa a expressão escravos também, né, com todo respeito, com temor a Deus. A Bíblia, na época, ela não aboliu a escravidão, porque ela fazia parte dessa sociedade, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela trouxe uma normativa para que houvesse, né, um relacionamento de respeito, mas também uma relação de cuidado do amo para com o seu escravo. Muitas pessoas que viviam naquela época, elas viviam realmente numa condição de escravidão e muitas vezes os amos deveriam, né, servir, e muitos serviram como pessoas que cuidaram, que ajudaram, que protegeram. Tanto que muitas vezes quando o escravo ganhava a sua liberdade, muitos decidiam não ir embora, eles ficavam por amor, porque eram tratados bem. Mas pensa num escravo, e muitos também viveram isso, que foram tratados cruelmente. Quando eles ganhavam a sua liberdade, se é que eles ganhavam, né, eles preferiam sair e ir embora. Mas aqui a normativa é, né, o respeito, a sujeição a esses senhores, aqueles que muitas vezes vão tratar bem, amavelmente os seus funcionários, os seus empregados, mas olha lá, muitas vezes também aqueles, diz assim, que são maus. Já aí, para nós, né, essa palavra déspota, ela tem essa conotação. Temos muitas vezes, e há na nossa sociedade, nosso
em nossa época, né? Muitos chefes, e sempre houve, na verdade, né? Empresários, né? Os patrões, que eles são cruéis, eles são, não têm misericórdia, eles só pensam no produto, no resultado, no lucro, e muitas vezes eles tratam mal os seus empregados, eles são, né, soberbos, eles são autoritários, eles são abusivos, e muitas vezes são violentos. Hoje nós temos muitas leis que defendem e protegem, né, o trabalhador. Mas também há o princípio da sujeição, por causa da nossa consciência para com Deus. Então, quer dizer, muitas vezes você, no seu ambiente de trabalho, você vai ter pessoas cruéis, mas que você vai ter que se sujeitar, isto é, tratar com respeito, né, e honrar a autoridade, e obedecer naquilo que você é encomendado, né, comissionado, fazer a sua parte. O texto vai dizer mais à frente, né, que há dois tipos de funcionários e que os dois sofrem. Um vai sofrer por causa de fazer o bem, né, viver sujeito, submisso, e ele vai sofrer, vai ter aflições. O outro é aquele que é desonesto, irresponsável, ele é corrupto, né? E muitas vezes ele vai sofrer também por causa da sua atitude. Mas aí o texto diz assim, versículo 19, porque é louvável que por motivo de sua consciência, para com Deus alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Muitas vezes, né, o funcionário, o trabalhador, o empregado, né, seja temporário, seja efetivado, né, ele vai sofrer aflições. Mas é louvável quando essas aflições são por causa dele ter uma conduta correta, dele viver os princípios da palavra de Deus e estar sujeito à autoridade. Isso quer dizer que aquele que aceita muitas vezes a repreensão, aquele que aceita a correção, aquele que entende que ele está ali como um funcionário, que é uma autoridade sobre ele não pode ir além disso. E ele está ali para também ser luz naquele lugar. E ele faz a sua parte, é responsável, ele é justo, ele trata também os seus colegas com justiça. Ele não vai pelo caminho, né, dos escarnecedores, como diz lá no Salmo, nem pelo caminho da perversidade, da imoralidade ou da corrupção. Quantas vezes, né, os empregados são tentados a ir pela corrupção, a serem injustos, às vezes a não completarem o seu serviço, os seus trabalhos, né? Às vezes a inventarem desculpas e trabalharem ou agirem de uma forma desonestas. É lógico que muitos chefes também, né? Mas aqui no caso estamos falando do funcionário, do servo, ele deve mostrar, né, uma conduta exemplar e submissão também ao seu chefe. Isso traz, né, louvor diante de Deus. E por isso muitas vezes você terá que sofrer. Quantas vezes, né, trabalhadores, irmãos cristãos, né, se negaram a aceitar, né, aceitar muitas vezes, como que é a palavra aqui, né, aquela tentação de você ser subornado, né, às vezes de você trabalhar menos do que deveria, justificar muitas vezes com enfermidade quando você não está enfermo, enfim. E por causa disso você sofre, porque os seus colegas começam a achar que você é uma pedra no seu sapato, para eles praticarem todo tipo de injustiça, né, e desonestidade. Mas quando você permanece assim, você vai sofrer, mas a sua vida será louvável. O contrário é aquele que se deixa arrastar pela corrente da imoralidade, da corrupção, da desonestidade, da mentira, da irresponsabilidade, é aquele que chega tarde, é aquele que não cumpre o seu serviço, é aquele que trata mal também os seus colegas, é aquele que não sabe também se relacionar com o seu chefe. Ele vai sofrer também. E muitas vezes ele vai sofrer a repreensão. No caso da insubmissão ou da insubmissão, né, para com Deus, nós vemos de que isso traz desonra e afeta o nosso testemunho. No caso da insubordinação para com as autoridades, isso traz punição por parte das autoridades. E no caso da insubordinação aos nossos chefes, isso traz aflições. Você não vive tranquilo. Então, é um desafio para nós, para todos nós, realmente vivermos a submissão também no nosso ambiente de trabalho. Eu termino aqui com a parte que diz assim, o versículo 20,
Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Se você sofre hoje no seu trabalho, no seu serviço, porque você permanece reto diante dos caminhos do Senhor e você se submete a todo tipo de autoridade, às vezes as pessoas vão te questionar, você não deveria obedecer ou ouvir, aquela pessoa não tem autoridade, ele não sabe ser o patrão, ele não sabe gerenciar, mas você está sob a autoridade dele, você vai sofrer. Mas no final sua vida será louvável e será honrado, porque Deus honra aqueles que também dão honra. E o contrário é aquele que vai ter que sofrer. Muitas vezes pessoas são mandadas embora, pessoas, muitas vezes as empresas elas olham o currículo, e quando vê que alguém que dura pouco no serviço, e às vezes por causa da irresponsabilidade, e às vezes há outros motivos também, mas se é por causa da irresponsabilidade, da sua falta de eficiência, de dedicação ao seu trabalho, isso não vai atrair as bênçãos de Deus na sua vida. Pelo contrário, somente aflições. Tá? E o versículo 21 mostra o nosso chamado. Diz assim, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Para que nós fomos chamados? Para o sofrimento? Nós fomos chamados para honrar a Deus, mesmo que isso implique o nosso sofrimento. Às vezes, por ter que honrar a Deus e por causa da nossa consciência para com Deus, teremos que sofrer o opróbrio, muitas vezes as injustiças, as calúnias. Mesmo assim, nós estamos dando exemplo daquilo que Cristo viveu e daquilo que Ele foi também para nós. E qual foi o exemplo que Cristo nos deixou? Versículo 22, Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano. Em toda a sua vida e ministério, diante de Deus e das autoridades e também da sociedade, Jesus nunca cometeu pecado. Então, esse é o exemplo que temos. Versículo 23, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Já Tiago diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quantas vezes você no seu trabalho, você vai ter que passar por momentos de ira, por causa das injustiças, e você terá a tentação de revidar, de responder, de abrir a sua boca naquela hora. Mas olha o exemplo de Jesus, diz, insultado ele não revidava, ele sofria, mas não fazia ameaças. Quando os empregados, quando mandados embora, eles ameaçam os seus chefes. Ou muitos já vão com essa atitude, de colocar, como é a palavra usada aí, colocar a empresa no pau, demandá-los. Só vai com aquela má intenção, Ele mal chega no trabalho e já está pensando como ele vai tirar proveito daquela empresa ou daquela pessoa que o contratou. E aí temos muitos casos, muitas vezes, de cristão indo a juízo, muitas vezes contra os inconversos e até mesmo contra os próprios cristãos por questões trabalhistas. Isso é vergonhoso. É um direito, É um direito. Mas é vergonhoso que isso muitas vezes vem como uma motivação de querer tirar vantagem sobre o outro. E para isso, muitas vezes, usamos da insubmissão ou da insubordinação. Versículo 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Jesus nos deixou o exemplo de qual deve ser a nossa atitude também no nosso ambiente de trabalho, diante das autoridades em nosso trabalho, o nosso chefe, o supervisor, o diretor, aquele que muitas vezes nos contratou, Então, de termos uma atitude de submissão a eles. Às vezes, há pessoas que nos estendem a mão. Muitas vezes, aquela pessoa que recebeu ajuda, ela não corresponde, ela não retribui através de uma vida justa, honesta, dedicada ao seu serviço. Muitas vezes ela busca a oportunidade de tirar vantagem disso. E qual é o maior problema? O nosso maior problema sempre é o pecado. Jesus foi o nosso exemplo de como lidar diante de situações. Mas também Pedro descreve aqui qual
foi a atitude de Cristo em relação ao nosso pecado. Jesus nos mostra como podemos viver diante de todo tipo de situações. Mas para que isso seja possível, nós precisamos primeiramente ser transformados, ser curados do nosso maior problema, que é o pecado no nosso coração. E para isso, diz Pedro, Jesus ele já levou sobre si, no seu corpo, né, a nossa culpa. E pela sua ferida nós fomos curados. A maior doença que o ser humano tem é o pecado no seu coração. Mas a cura para isso também é a obra de Cristo na cruz do Calvário. E o meio para obtermos essa cura é a fé em Jesus Cristo. E nesta noite eu quero deixar, né, essa palavra e esse convite. Para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, nesta noite o convite é: olhe para Jesus Cristo, aprenda com Ele do seu exemplo, mas principalmente entregue-se a Ele, que é o nosso Senhor e Salvador. E através da nossa fé em Jesus Cristo, da sua fé em Jesus Cristo, você obterá o perdão dos seus pecados, a cura para o seu pecado, a salvação da sua alma e um novo propósito na sua vida, para que você possa viver honrando a Deus e também viver honrando as suas autoridades. E quando nós fazemos isso, nós estamos atraindo também as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, na sua empresa, no seu lugar, o ambiente de trabalho. E essa é a vontade de Deus, que praticando o bem, nós possamos calar a ignorância dos insensatos. Em meio a um ambiente de insensatez que estamos vivendo, é bom praticarmos a justiça e o bem. Mas isso é possível pela fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana no que resta dela e vamos orar para concluir. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Peço que o Senhor nos oriente a cada dia, nos conduza, Senhor, a um relacionamento mais íntimo contigo. E assim também tenhamos no nosso coração o temor a ti e vivamos também em sujeição a todo tipo de autoridade. Seja, Senhor, primeiramente a ti, também, Senhor, às nossas autoridades governamentais, como também, Senhor, as pessoas que estão sobre nós nos nossos trabalhos, empregos ou nos nossos negócios, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade e oramos para que a cada dia o Senhor acrescente, Senhor, a sua igreja aqueles que vão sendo salvos. Pela fé em Jesus Cristo, no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.